Primeiro começar gravando. É isso. Então vamos lá. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Estamos no sistema, na dinâmica impulsiva, matéria fundamental. Daquelas que estarão no meu vestibular, seja na primeira ou na segunda fase. Se impulso igual a quantidade de movimento, impulso, força vezes tempo, quantidade de movimento, massa vezes velocidade, impulso igual a variação da quantidade de movimento, é importante. Se impulso igual a variação da quantidade de movimento, tem a ver com a explicação, isso já caiu uma época na Unicamp, de explicação sobre como é que eu faço com o tal do airbag, como é que funciona, bom, como amortece. Por outro lado, colisões é central, ok? Na semana só retomando, sistema isolado, colisões. Do sistema isolado, que você viu, algumas pessoas estiveram no plantão aí conosco, mas rapidamente, só retomar, que toda vez que você conseguir contar a história, antes e depois, o Garfield chutando o odd, antes dele chutar e depois que chutou, a quantidade de movimento do sistema isolado, sistema dois corpos ou mais, isolado, porque as forças de fora não afetam. Então, ou se cancelam. Então, quando ele chuta 30 e 0, 30 de quantidade de movimento que tinha antes, 10 e 20, 30 a quantidade de movimento que tem depois. Esta foi a base da aula anterior que você viu no vídeo, que é no nosso portal, que é toda vez que você tiver dois corpos ou mais, e você conseguir contar a historinha como antes e depois, bom, você tem um sistema isolado, ok? E aí, o que é o sistema isolado? Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Se for na mesma linha, na mesma direção, não no mesmo sentido, antes de bater, depois que bateu. O que me interessa é o antes e o depois. Quantidade de movimento é MV. Se tem dois corpos, então vai ser MAVA mais o MBVB. E o depois, MAVA linha, estou chamando de linha o depois, tá bem? O MB, VB linha. A massa não mudou, o que mudou foi as velocidades. E aí você fez, essa é a base, ou M1, V1, que você preferir. Esta foi a base do exercício que você fez. Esse foi um da tarefa, só aproveitar ele aqui rapidamente para falar sobre alguém com 40, os dois estavam parados, tinha 40 ou tinha 60 quilos. E aí um empurrou o outro. Alguém ficou com menos 0,6 de velocidade, a pergunta é qual é a velocidade do outro. Consigo contar... Opa, sumiu meu quezão daqui. Consigo contar em antes e depois a historinha? Consigo. Às vezes ele facilita minha vida, às vezes não. Eu tenho que eu mesmo fazer o desenho. Aí eu vou lá, quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Aqui era 40 vezes 0 mais 60 vezes 0. O antes, os dois estavam parados. 40, eu sei que você já fez esse exercício, só para retomar. 40 vezes menos 0,6 mais 60 vezes o VB'. Aí a gente achava um VB' de 0,4. 0,4 metros por segundo, ali estava em centímetros por segundo, por isso era 40. Só queria recordar você tem dois corpos ou mais, consegue contar a historinha como antes e depois? Então deve ser um sistema isolado. Quase sempre será. Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Aliás, nem precisa se preocupar. Nem precisa ir para o conceito mais aprofundado dele. Consegue contar a história antes e depois, é sistema isolado, quantidade de antes igual a quantidade depois. Isso na mesma linha, na mesma direção. Né? Se mudar de direção, tem que falar vetorialmente. Mas isso vai aparecer daqui a pouco depois. Bom, isso na mesma linha. Ou então, por exemplo, tem uma bomba, a quantidade de movimento dela era 0. Ela explodiu em 3 pedaços. Explodiu em 3 pedaços. Bomba, tiro, é sistema isolado. Aproximadamente, é que as forças de dentro são muito maiores que a de fora. Mas, para a gente, é um sistema isolado. Então, a quantidade de movimento antes vai ser igual a depois. Se eu pegar a quantidade, vou fazer, essa é a próxima aula, mas se pegar a quantidade de movimento dessa e dessa, somar vetorialmente, tem que dar igual ao antes, que nesse exemplo era 0. Bom, sistema isolado, quantidade de movimento antes igual a depois. Foi isso que você viu na aula passada.
A aula de hoje é de colisões. Na verdade, é só um complemento, só uma continuação, exercícios com mais coisas apenas. É um complemento de sistema isolado. Só que é um sistema isolado aplicado numa batida, num choque mecânico, numa colisão. Antes de eu seguir, tudo bem até aqui? Estamos juntos? Tudo bem? Eu não falei para você, tá baixo, deixa eu aumentar meu volume aqui. Eu não falei para você, mas você bem sabe que suas perguntas ajudam e muito, são, eu diria, fundamentais, ou falando ou digitando. Bom, vamos lá. Dito isso, apostila 7, módulo 41, página 32. Aqui eu tenho colisões. Não é para complicar, mas só para entender, eu tenho vários tipos de colisões. Pensando na mesa de bilhar, eu tenho alguém que se move batendo contra alguém que se move. Eu tenho alguém que se move batendo em algo que não se move, como a quina, obstáculo fixo que chama. Bom, às vezes ele bate de frente, às vezes ele bate de ladinho. O importante vamos começar com choque frontal contra o obstáculo fixo. O que é isso? Ele vem, aqui maior, ele vem, bate e fica. Na verdade, ou não fica, depende do tipo de batida. Estou pegando esta imagem para dizer para você, eu tenho o antes e tenho o depois. Nesse caso, o depois do obstáculo é o mesmo, é zero. Ele está sempre parado, ele não levou o muro junto. Aí, então, é um choque de frente, frontal, não está batendo de lado, contra um obstáculo fixo. Perceba que quando ele bate, ele amassa. Aqui ele amassou e ficou no muro, parou. Esse tipo de choque chama choque quando ele amassa tudo e fica junto com outro corpo. Ele chama-se choque inelástico. Eu vou falar de cada um dos 3 choques. Aqui ele ficou no muro. Como o muro estava parado, ele também ficou parado. Se fosse um outro carro, ele batia. Se fosse um choque inelástico, eles vão juntos. Mas aqui, para começar a brincadeira, perceba, tem amassado. Toda vez ele transforma, é como se ele transformasse a energia cinética dele em deformação, em amassado. Só que toda vez que... E aí, como eu disse, pode bater de frente, pode bater de ladinho. Bom, vamos ao que interessa. Mesmo numa batida, toda vez que eu tenho uma batida, a quantidade de movimento antes é igual a depois. Se eu fizer o M nesse gifzinho vezes V e o M vezes V, pessoas tentam entrar. Deixa eu clicar. Vou ter que sair. Não sei por que não entrou. Foi, agora foi. Nesse GIF, tudo bem? Estamos juntos? Nesse GIFzinho aqui, ó, vamos lá, voltei. Um bate no outro. Eu estou fazendo escalarmente, que é na mesma linha, para um lado mais, para o outro lado menos. Quando mudar de direção, aí eu tenho que fazer vetorial. Bom, mas a quantidade, se eu multiplicar a massa vezes a velocidade desse é negativa, porque ele está na contramão, a antes e o depois continuam sendo iguais. Então é assim, se eu fizer o MAVA mais MBVB igual a MAVA' mais MBVB', isso continua valendo quando é uma batida. Seja batendo de frente, batendo na traseira, não importa, a quantidade total de movimento antes é igual à quantidade total de movimento depois. Então, a massa do carro vezes a velocidade que ele tinha, mas a massa do caminhão vezes a velocidade que ele tinha, no caso tinha velocidade. Não tinha, estava parado, era zero. E aí, depois que eles batem, bom, eu tenho um sistema isolado. Tenho quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Até aqui, eu vou continuar fazendo o meu MAVA mais MBVB igual a MAVA' mais MBVB'. Bom, vamos primeiro aqui. Toda vez que bate, tem um choque de frente. Um bateu no outro, aí tem uma deformação, ele amassa e restitui. Pode ser um móvel numa parede, pode ser um móvel no outro móvel. E aí ele tem uma restituição. Traduz, ele desamassa.
Toda vez que tem uma batida, eu sei que a tradução não é literal, ok? Toda vez que bate, amassa e desamassa, ou desamassa um pouco, ou desamassa muito. Toda vez que ele amassa e desamassa tudo, chama-se choque perfeitamente elástico. Quando ele amassa e não consegue desamassar, não restitui, é um choque inelástico. Perceba que, ó, olha como ela amassa e desamassa, ó. Tudo bem, tem que ser uma câmera lenta para eu conseguir perceber. Então, assim, vamos lá. 3 tipos de choques. E eu vou continuar usando quantidade de movimento antes igual a depois. Só que aí, talvez isso só não resolva a minha vida, eu preciso de mais algumas informações. Então, vamos classificar os choques unidimensional numa linha, numa dimensão só. Eu tenho choque elástico, parcialmente elástico e inelástico. Elástico ou perfeitamente elástico, ok? Parcialmente elástico e inelástico. O que é um choque elástico ou perfeitamente elástico? Ele vem, ele bate, ele amassa e ele desamassa. Ele restitui. Eles tinham uma energia cinética no início, continuam com a mesma energia cinética no fim. No choque parcialmente elástico, ele perde um pouco da energia. Ele tem energia cinética, ele amassa na batida, desamassa uma parte fica amassado. Então, essa parte que ficou amassada é porque ele perdeu energia cinética. E o inelástico? O inelástico é aquele que ele bate, amassa pra caraca e desamassa quase nada. Ou seja, a energia cinética dele no fim é muito, 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 muito menor do que ele tinha no início. Esses são os 3 tipos principais de batidas de choque de colisão. Choque perfeitamente elástico é aquele que ele amassa e desamassa, então ele não perde energia. Parcialmente elástico e inelástico, ele perde energia. Então, atenção para o detalhe, num sistema isolado, a energia não se conserva, exceto no perfeitamente elástico. Essa é uma pergunta teórica que cai muito, muito cuidado. Numa batida, numa colisão, quem que é igual antes e depois, no início e no fim? A quantidade de movimento. Toda vez que eu tenho uma batida, um choque de frente, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, quem se conserva, a quantidade de movimento. Quem não se conserva ou depende? A energia cinética. A energia cinética pode até se conservar, ou seja, do fim ser igual ao do início, mas só num caso, no choque perfeitamente elástico. No parcialmente elástico e no inelástico, não. No parcialmente elástico e no inelástico, ele perde energia. Bom, tem um coeficiente, que chama coeficiente de restituição, uma grandeza que vai me dizer, na verdade ele é adimensional, que vai me dizer que eu tenho que saber para cada tipo de choque. Ou seja, no choque elástico, perfeitamente elástico, o Ezinho vale 1. No inelástico, esse Ezinho vale 0. E no parcialmente elástico é o número entre 0 e 1. Então, eu tenho que saber que no choque perfeitamente elástico, esse coeficiente de restituição é 1, no inelástico é 0, no parcialmente ele vai ter que me dar o valor. Tudo bem? Sim. Fala comigo. Ele vai sempre me dizer quando é elástico, tipo, quais exemplos assim que mais caem? Tipo, da bola, que mais? Batida, choque, batida mesmo de carro, um corpo batendo no outro. Nós vamos ver alguns exemplos. Mas pode ser um carro num carro. Você vai mostrar? Desculpa, não vi? Oi? Você vai mostrar Vou mostrar exemplos? alguns exercícios, mas é importante, ó. Toda vez, vamos lá para o choque perfeitamente elástico, me dá um exemplo, prof. Carrinho bate-bate de parque de diversão. Sabe aquele que tem uma grande, tem em volta dele, você tem toda uma borracha, aquilo lá é um choque perfeitamente elástico. Bola de sinuca.
Bola de sinuca é um choque perfeitamente elástico. Eu nem vejo amassar, quanto mais desamassar. Mas é um choque de sinuca ou bilhar. É um choque perfeitamente elástico. Então, quando eu nem vejo que amassou, é porque ele amassou muito pouco e desamassou. É um choque perfeitamente elástico. Ou uma bola dessas que ela amassa e desamassa. Uma bolinha de borracha, por exemplo. Ela amassa e desamassa, é um choque perfeitamente elástico. Parcialmente elástico é um Obrigada. carro... De nada. Um carro batendo no outro. Um carro batendo em outro. Normal, para ficar fácil. Pensa que vocês... Bom, só completar. Um carro parcialmente, uma batida, um choque parcialmente elástico, um carro bate no outro, ele amassa, mas desamassa uma parte, ele fica com uma parte dele amassada. O inelástico é aquele que vem e arrebenta, chamada perda total, é esse. Esse é o choque inelástico. Toda vez que tem um choque inelástico, um carro bate no outro e eles vão juntos. Um arrasta o outro, um entra dentro do outro e eles vão juntos. Perfeitamente elástico, pode ser a bolinha, vamos insistir nisso. Depois você falou, me veio aqui na mente de colocar umas ilustrações para a próxima vez, mas ok. A bolinha pode ser o carrinho bate-bate, tudo que ele bata e volte e não perca energia. Ele desamasse. No parcialmente elástico ele fica uma parte amassada e no inelástico ele arrebenta, é perda total e um vai dentro do outro. Os dois no inelástico eles vão sempre juntos. Bom, vamos imaginar que você, em outra época, porque agora não pode ter aglomeração, mas que no ano passado você resolveu dar uma festa e você deu uma festa com você mesmo, só você e um acompanhante, em cima do capô do carro de seu pai. Que ele não esteja me ouvindo nesse momento, espero. O que vai acontecer com o capô do carro? Se você deitar lá no capô do carro, ele faz ploque, e quando você sair, ele desploque. Simples assim. É um choque elástico. Ele amassa e desamassa. Agora imagina que você resolveu dar uma festa para 50 pessoas em cima do capô da Ferrari vermelha que tem na sua casa. Imagina 50 pessoas em cima do capô, o que vai acontecer? Proc! E nunca mais vai desplocar. Né? Nunca mais desploca. Aí é um choque o quê? Inelástico. Ele vai me dar algumas dicas, Mariana. Ou ele me diz que não perdeu energia, ou ele me diz qual é o tipo de choque, ou ele me diz algumas coisas. Que são essas coisas fundamentais? É assim, ele pode me dizer o tipo de choque pela energia, dizendo, o que mais perdeu energia, inelástico. Perdeu pouco de energia, parcialmente elástico. Não perdeu energia cinética, perfeitamente elástico. Ou ele pode dar pelo coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição é 1, perfeitamente elástico. O coeficiente de restituição é 0, inelástico. Parcialmente elástico entre 0 e 1. Ou me dá condições de calcular. Tem uma formulinha para esse coeficiente de restituição. A formulinha é essa aqui. Só vou voltar um pouquinho para a gente poder entender. Tem um VA, um VB, antes. Tem um VA', um VB'. Peguei uma situação, não precisa ser assim, ok? Percebe que depois que bateu, o B vai se afastar do A. Percebe que antes de bater, o A está se aproximando do B? Então, por isso que é o VB menos VA, seria a velocidade, a gente chama de velocidade de afastamento, dividido por VA menos VB, velocidade de aproximação. É sempre o depois pelo antes. É o VB' menos VA' sobre VA menos VB. Não sei se você percebeu, está trocado. Se aqui é B, aqui é A, aqui é A, aqui é B. Tudo bem? Prof, eu me enganei na prova, fiz VA' menos VB'. Pode, pode. Basta que aqui eu faça o contrário também. Eu faça VB menos VA. Por quê? Porque essa conta tem que dar um número positivo sempre. Tudo bem? Então vai ser assim, VB' menos VA' sobre VA menos VB. Então a relação do que tinha de velocidade depois pelo que tinha antes, o afastamento de um em relação ao outro,
pela aproximação de um em relação ao outro, dá esse E, que é quem? Coeficiente de restituição. Pode cair, ele me dá as velocidades para eu achar o E, e aí eu descobrir que tipo de choque é? Pode. Mas normalmente não é isso. Quando eu tenho que usar a fórmula, eu estou falando tudo, mas não é sempre que eu vou usar a fórmula. Estou olhando aqui para o horário, não é sempre que eu vou usar a fórmula. Aliás, hoje praticamente não vou usar. É assim, eu estou lá fazendo um exercício. Até agora, eu fiz o antes e o depois. Até agora a gente fazia assim, ó. Tinha o MA, o VA, o MB, o VB, o MA, o VA linha, o MB, não tinha o VB linha. Caramba, e agora? E aí era fácil substituir tudo, achar o VB linha, tudo bem? Foi assim que a gente fez. Só que agora, se eu souber o tipo de colisão, às vezes ele não me dá nem o VB linha, nem o VA linha. E aí eu faço o quê, prof? Você faz assim. Uma equação, eu sei que você não gosta, muita calma, não xinga ainda, 2 equações. Aí ele vai ter que me dizer que tipo de choque é. E aí eu faço um sisteminha. Esse é o mais difícil, tudo bem? Esse seria o mais difícil. Hoje nós vamos ficar com o mais fácil, que tem dois casos especiais para nós. Que é assim, toda vez que for um choque inelástico, toda vez que for perfeitamente elástico, a energia cinética eu falei que conserva, eu falei que no parcialmente diminui e que na inelástico diminui muito. Tá. Mas o que eu quero que você guarde é o seguinte, toda vez que for um choque inelástico, o VB' e o VA' são iguais. Como assim? Eles vão se mover juntos depois que bateram. Toda vez, esse é o caso especial de hoje. Nós vamos ficar com o caso especial de hoje, para depois a gente fazer outro caso especial. Então, deixa eu entender. Falou muita coisa, prof. Falo demais hoje, tá bom. Vamos. 3 tipos de batida: perfeitamente elástico, parcialmente elástico e inelástico. Perfeitamente elástico, ele não perde energia. Ele amassa e desamassa. Parcialmente elástico, ele perde uma parte da energia. Amassa, mas amassa uma parte só. Inelástico, ele amassa e desamassa quase nada. Perde muita energia. Toda vez que for o carro batendo no muro, no inelástico, ele fica no muro. Toda vez que for um carro batendo em outro carro, no inelástico, é perda total e os dois vão juntos. Toda vez que eles forem juntos, depois, é um inelástico. Tudo bem até aqui? Eu sei que eu estou falando demais, mas a gente vai retomar isso mais um pouquinho ali na frente. Tudo bem até aqui? Falem comigo. Dúvidas, dificuldades, questionamentos. Tudo bem. Então, vamos lá. O que eu queria para marcar hoje, 803 diz assim, uma partícula de massa M1, em movimento retilíneo, velocidade... esse está nesta aula, percebe? Esse está nesta aula de colisões. Colide com outra partícula M2 que está em repouso. Após a colisão, a velocidade da partícula M1 foi para tanto. Se a partícula M2 adquire tanto, qual é a relação das massas? Percebe que aqui é só fazer a quantidade de movimento, só que em vez de A, ele chamou de 1 e 2 em vez de B. Tudo bem? E aqui, na verdade, esse exercício, só para mostrar para você que às vezes é um exercício de colisão, mas não precisa de nada, é só jogar na fórmula. Neste caso, ele podia ter dado uma massa e perguntado a outra, não, ele queria uma em função da outra. Então é só substituir, fazer as contas, trocou de lado, trocou o sinal, 5 menos 3 vai dar 2, aqui vai dar 8, cortou esse, vai dar, aqui corta, aqui vai dar 4. Então ficou 4M2. Só para mostrar para você que aqui é um exercício que podia estar na aula anterior. E tinha desse na aula anterior. Quantidade antes igual a quantidade. Então, só estou querendo dizer para você, por que eu escolhi esse? Para dizer para você, nem sempre que é colisão, eu vou ter que usar aqueles conceitos lá. Tudo bem? Mas às vezes eu sou obrigado. Então eu vou começar por aqui, em geral. Quantidade antes igual a depois. Só que às vezes eu não sei nem o... Às vezes ele aqui queria uma massa em função da outra, né? Mas às vezes eu preciso de mais uma informação. Que é o que mais me interessa da aula de hoje, que é isso aqui para você. No choque inelástico, toda vez que for um choque inelástico,
o VA, VB, 0, por exemplo. Aí ele vem e bate. Toda vez que for um choque inelástico, olha o que acontece. Vão juntos. Toda vez que for um choque inelástico, o VA' e o VB' vão juntos. Posso chamar de V ou de V'. Então, ele perdeu muita energia cinética, eu vou chamar de V'. Eles vão juntos. Então, toda vez que for um choque inelástico, eu já sei VA' igual VB', chama de X ou chama de V'. E como que eu sei que é inelástico? Se ele falar para mim que foram juntos. Abateu e foram juntos, é inelástico. Se ele falar para mim que o Ezinho é 0. Se ele falar para mim que deformou muito. Tudo bem? Estamos juntos? Traduz isso para mim, prof. Traduzo. Não necessária... Ai, meu Deus. Eu estou aqui. Não necessariamente vai ser uma batida que vai arrebentar com tudo, ok? Então, por exemplo, só para a gente... Depois eu volto naquele. O outro que eu marquei para hoje são duas bolinhas, uma indo contra a outra, elas vão se bater. Perceba, perceba, perceba. Ó, esse é o gráfico, tá? Uma tem uma velocidade. Pronto, aqui está maior. Uma tem uma velocidade, outra tem uma velocidade. Isso é o antes. Como é que foi depois? Tá vendo que as duas têm a mesma velocidade? Tá vendo que aqui as duas estão o quê? Indo, se elas têm a mesma velocidade, elas estão indo juntas. E quando elas estão indo juntas, o que acontece? É um choque o quê? Inelástico. Por isso, letra B de bola. Vou voltar o exercício 808 da PUC Rio Grande do Sul. É exatamente aquele, só está com uma outra letra. Alternativa B de beijo na boca. A dissipação de energia mecânica no sistema durante a colisão. Ele perdeu energia? Perdeu. Por quê? Choque inelástico. Quando é um choque inelástico, ele perde energia pra caramba. Como é que eu soube que isso era inelástico? Pelo desenho da velocidade, ó. Tchum, tchum, juntou. Estão com a mesma velocidade? Toda vez que for inelástico, eles têm a mesma velocidade. Eles vão juntos. Toda vez que ele fala para mim, vão juntos, ele é um choque inelástico. Todos me entendem? Ó, para fechar, sim. Fala comigo, tô te ouvindo. Eu só te respondi, na verdade. Oi? Falei que sim. Ah, maravilha. Eu só estava te respondendo. Então tá bom. Não, mas é importante que eu estava me sentindo choque já. Ó, olha um exercício da VUNESP. Nós estamos na contagem regressiva, mas acho que dá tempo. Ele fala, é um cara, outro, e eles têm aqui um adesivozinho. E eles vão colar um no outro. Então eles vêm, eles batem e vão juntos. Opa! Se eles vêm, eles batem e vão juntos, não importa se eu estou vendo um amassado ou não. Veio, bateu e vai juntos, então é um choque inelástico. Uma aranha pegou um bichinho, está indo junto. Inelástico. Peixão pegou o peixinho, está indo junto. Inelástico. Você comeu sanduíche, saiu. Você foi da sala para a cozinha. Da cozinha para a sala. Você está com sanduíche dentro de você? Choque inelástico. Ok? Não vou falar o resto, porque aí é mal. Então, nesse caso, ó, ele me deu a massa, deu velocidade. Ele deu a massa, deu velocidade. Essa questão estava no nosso material na versão ano passado. Massa 4, velocidade 1. Massa 6, velocidade menos 2. E aí, MAVA, MBVB, igual a MAVA', mas MB, VB'. Só que o V' é o mesmo, porque eles estão indo juntos. Aí eu fiz lá 4 vezes 1, mais 6 vezes menos 2. Isso aqui ele deu para mim. Ele quer velocidade depois. Os dois juntos vão ter a mesma velocidade. Posso até fingir que é um corpo só e colocar a velocidade lá. E aí eu passo dividindo. Deu menos 8. Ou seja, diferente do que eu fiz aqui, ele foi, na verdade, para o outro lado. Ele foi para a esquerda porque é negativo. Tudo bem? Eu sei que falei muita coisa para pouco tempo, mas eu queria saber se vocês conseguem me compreender. Na verdade, eu vou voltar a este tema, tá certo? Pela importância que essa matéria tem. Eu falei de um caso especial, vou retomar esse caso especial. Na quarta-feira, Mariana tinha perguntado, tinha respondido, mas queria voltar.
às vezes ele dá o E, às vezes ele não dá, às vezes pede para calcular. Tudo bem? Qual E que eu tenho que saber de cor? Choque perfeitamente elástico é 1, inelástico é 0. Bom, quarta-feira é isso mudando de direção. Então, vai ser isso vetorialmente. Ok? Vocês vão fazer pela aula do portal que tá boa, muito boa. E aí, na segunda que vem, eu volto a isso para a gente falar mais do choque perfeitamente, desse choque inelástico, o choque perfeitamente elástico também, que eu quero retomar. E aí mostrar para você qual mais cai e tal. Tudo bem? Falem comigo, vocês ficaram muito quietos hoje. Eu sei que é deprê porque o Corinthians perdeu, mas a vida é assim. Vamos em frente. Tudo bem? Sim. Tranquilo? Legal. Bom. Então, assim, ó.